Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Hoje à noite eu quero compartilhar pérolas do Salmo 37 com você. Diga comigo: pérolas do Salmo 37. Se você encontrar uma pérola disponível à beira do caminho, o que é que você vai fazer? Você vai pisar nessa pérola? Você vai deixar à beira do caminho? Eu não, eu vou guardar essas pérolas, vou trazer para o colar da minha vida, para a pulseira da minha vida, para a coroa de glória da minha vida. E o Salmo 37 traz pérolas maravilhosas para a sua vida. Então abra a sua Bíblia, a Bíblia que você trouxe ao culto, abra a sua Bíblia no Salmo 37. Se você trouxe a Bíblia impressa, abra no Salmo 37. Eu quero que você tenha papel, caneta, vai fazendo anotações na própria Bíblia. Abre seu tablet então aí, o seu smartphone, na Bíblia que você tem, para você acompanhar a leitura da palavra de Deus. Salmo 37. Salmo 37. Quantos aqui são apaixonados pela palavra de Deus? Então nós vamos ler 40 versículos da Bíblia agora, porque você é apaixonado pela Bíblia, você tem sede da palavra de Deus. Você está pronto? Você está listo? Muito bem, vamos lá então. Salmo 37, eu vou ler na nova versão internacional. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Versículo 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Versículo 5, vou ler novamente. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam ao mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão, pois por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para bater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como a fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aquele que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança, mas o que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre.
sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à empreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Vi um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Se você ama a palavra de Deus, glorifica a Deus, aplauda o Senhor, essa é a sua palavra. Que texto maravilhoso! Que porção poderosa da Bíblia, irmão. E foi escrito para você, para você, para você, para você, para você, é para você. É para a sua igreja. E pensa num salmo atualizado. Um salmo que foi escrito para os dias de Davi, escrito pelo próprio Davi, mas que é escrito para nós hoje, é para você hoje, é palavra de Deus para a vida da gente hoje, é atualidade, é hoje. Diga comigo, hoje. Quem escreveu esse salmo? Foi Davi. Quando você vai comprar um livro, por mais que digam que esse livro é muito bom, você procura ver quem é que está escrevendo. Você procura ver quem é o autor, a vida do autor, ou quando alguém fala algo, discursa algo, você pergunta qual a autoridade dele para falar sobre isso. E o autor deste salmo é Davi, e Davi tem autoridade para falar o que falou no Salmo 37. Davi foi o maior rei da história de Israel, ele ficou famoso, e ele virou herói, principalmente quando matou Golias, virou um herói, venceu Golias. Era de uma família grande, era o mais novo de 7 irmãos. Na juventude cuidava das ovelhas da família. Como pastor, aprendeu a cuidar e proteger o rebanho. Isso fez de Davi um homem com um coração de pastor, o coração do bom pastor, sensível ao cuidado das pessoas. Davi também foi um excelente músico. Foi um compositor de hinos, de canções, de poesias, de salmos, um adorador apaixonado pelo Senhor. A Bíblia diz que era um homem muito valente, e como seu pastor, de boa aparência, aleluia. Mas acima de tudo, era um homem que vivia na presença do Senhor. Essa era a principal característica de Davi, um homem que tinha gozo de estar na presença de Deus. Mas Davi também, essa pessoa tão espetacular, fantástica, extraordinária, fenomenal, era um ser humano, passível a erros, a falhas, como você e eu. Davi era um ser humano, não foi perfeito, e teve um momento que ele pecou tragicamente contra o Senhor, contra o seu próximo. Mas também Davi era um homem humilde, era rei, mas era humilde, era quebrantado, se arrependia diante do Senhor. E uma das suas maiores virtudes é que era um homem que confiava em Deus. Uma das principais marcas de Davi é que ele confiava no Senhor. E do início ao último dia da sua vida, foi um homem que confiou em Deus e que dependeu de Deus. E é com ele que nós vamos aprender nessa noite pérolas preciosas através do Salmo 37. Primeira pérola que Davi nos libera aqui no Salmo 37. É que nós podemos viver, é que nós devemos viver uma vida de confiança em Deus. Coloque sua mão no coração e diga: eu posso viver. Declare, tome posse, diga: eu vivo, eu tenho uma vida
de confiança em Deus. No versículo 3 do Salmo 37, Davi diz: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Davi começa nos instigando, nos encorajando, nos levando a ter uma vida de plena confiança em Deus. Eu creio que você é uma pessoa que confia em Deus. Eu creio que você está aqui hoje à noite porque você quer alimentar a sua fé e a sua confiança em Deus. E eu creio, você entrou de uma forma aqui nessa porta hoje, e você vai sair de uma forma mais cheia da graça, da glória, da confiança e da vitória de Deus na sua vida. Você vai passar por essa porta de forma mais vibrante, de forma mais excelente, de forma mais plena, de forma mais abençoada. Você vai para casa hoje crendo ainda mais no Deus que pode todas as coisas e tem feito milagres poderosos na sua vida. O grande eu sou, o Deus da sua vida está aqui. O Deus, Davi diz no Salmo 91, o meu Deus em quem confio. Davi era um homem que confiava em Deus. E ele diz aqui no versículo 3, confie no Senhor e faz o bem. Ou seja, porque você confia nele, você vai fazer o que é reto, você vai obedecer a sua palavra. E ele diz, olha, habita na terra, marca a presença na terra, faz diferença na sua geração. E ele fala, alimenta-te da verdade. Essa palavra alimenta-te, eu fui olhar a raiz no hebraico dessa palavra, e é a palavra ra'á, que significa apacentar, cuidar de, pastar, alimenta-te. Ele está dizendo, alimenta-te, come do pasto que o teu Deus, o teu bom pastor oferece para você. E a palavra verdade, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E a raiz hebraica para a palavra verdade aqui é emunar, que quer dizer firmeza, fidelidade, estabilidade. Ele está dizendo, olha, se alimenta da confiança em Deus, deixa a sua fé fluir, deixa a sua fé crescer, alimenta, te alimenta de Deus, te alimenta da presença de Deus, te alimenta do Espírito Santo, te alimenta da palavra de Deus, seja apacentado, vai e come tudo, se alimenta, se lança nesse pasto da firmeza de Deus, da fidelidade de Deus, da estabilidade, da segurança do Senhor para a sua vida. Na NVT, a nova versão transformadora, o texto diz, confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Eu declaro essa palavra para você que confia em Deus, para você que vive, se alegra em Deus, confia em Deus. Deus firma os passos do homem que nele confia, e você prosperará, o que diz a Bíblia. Dizem que um dos maiores males desse século é a depressão, mas eu estava lendo um livro muito bom do Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra cristão, e ele fala que o mal desse século não é a depressão, é a ansiedade. E antes da pessoa chegar na depressão, muitas das vezes ela vem deste caminho, da ansiedade. E muita gente tem vivido assim, de forma assim, ansiosa. E o salmista diz, olha, não caia na armadilha da ansiedade. Não viva escravo do medo, da preocupação. Não viva na ansiedade. Eu pergunto para você que está aqui hoje à tarde, hoje à noite, você tem vivido no mundo da ansiedade? Você tem vivido ansioso, preocupado, quem sabe com o seu futuro, quem sabe com o seu trabalho, quem sabe com a sua família? A ansiedade pode estar na relação, no casamento, no bem-estar de um filho, ou de um filho que tem problema com os pais, e isso gera uma ansiedade de um futuro, talvez por causa do casamento, ou talvez pela falta do casamento, de uma solteirice prolongada, que gera uma ansiedade desdobrada no infinito do coração. Quem sabe por causa da saúde. E aí no versículo 7, Davi nos confronta, Davi nos conforta, Davi nos consola, Davi te encoraja, ele diz descansa, diga comigo, descansa. Fala para o teu irmão, descansa irmão, relax irmão. Ele diz descanse no Senhor e aguarde por Ele com
paciência. Diga comigo, paciência. Faz assim, paciência. Na sequência ele diz: não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam mal. Gente, descansar em Deus é uma coisa boa, sim ou não? Mas é fácil? Não é. Por quê? Porque nós queremos solucionar nossos problemas por nós mesmos. Nós gostamos de agir por conta própria, não é verdade? E aí, depois de tentar muita coisa, nós resolvemos depender de Deus. Nós dependemos de Deus quando nada mais dá certo. Nós dependemos de Deus quando nós não conseguimos resolver a situação. Quando o barco naufragou, e aí, quando nós trocamos os pés pelas mãos, e quando já pagamos um alto preço pelas escolhas que nós fizemos. E fica mais difícil ainda, porque quando nós enxergamos alguém que não teme a Deus, que não anda com Deus, ter sucesso, aí a coisa fica mais difícil. Ele não serve a Deus, mas ele vai melhor do que eu. A família dele é mais linda que a minha, a casa dele é melhor do que a minha, o carro dele é melhor do que o meu, ele ganhou uma promoção, eu não ganhei, e parece que tudo vai melhor para ele, a grama mais verde no quintal dele do que da minha. Afinal, como é que nós pensamos? Nós pensamos assim, que são os que temem o Senhor que devem desfrutar do melhor dessa terra. E isso deixa a gente mais em crise quando a gente vê, constata e enfrenta esse tipo de situação. É assim que nós pensamos. Mas eu e você, nós precisamos entender algo. É verdade, Deus quer que eu e você, nós vamos comer do melhor da terra. Mas você precisa entender algo, é que o melhor desta terra não é comida, bebida ou bens, mas sim a presença de Deus e a garantia de uma vida eterna com Ele. Então preste atenção numa coisa. É a confiança no Senhor, é a fé que você tem, é a confiança no Senhor. A confiança no Senhor é a garantia que você tem para vencer. A confiança no Senhor é a garantia que você tem que você vai vencer. A garantia que você já é o mais que vencedor é a sua confiança em Deus. E entenda algo, ele diz, é interessante que o salmista diz aqui, ele disse, olha, não fica chateado porque os outros têm sucesso, não se aborreça com aqueles que maquinam mal, e parece que aparentemente, cuidado, né, aparentemente, parece ser desse jeito, mas Deus tem a resposta final. Em tudo, Deus tem a resposta final na sua vida. Confie no Senhor. A estratégia de Deus para vencer o mal é atacar com o bem. Você pode repetir comigo? Diga comigo assim: a estratégia de Deus para vencer o mal é atacar o bem. Com o bem, tá bom? Com o bem, diga com o bem. É por isso que Tiago diz, o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 20, ele diz, porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. E entenda, Deus está dizendo, não viva ansioso, que eu tenho promessas para a sua vida. Você sabia que a ansiedade, o desespero, a preocupação ao extremo, rouba a realização, a concretização das promessas de Deus na vida da gente? Diga, Deus tem promessas. Diga, eu tomo posse das promessas.
Não está no telão, olha aí na sua Bíblia, volta para a sua Bíblia, olha o versículo 4, a Bíblia diz que, olha, vamos no versículo 3, um pouquinho antes, olha aí no versículo 3, versículo 3 ele fala que ele vai te dar segurança, versículo 4, ele vai suprir o seu coração em tudo, versículo 5 ele fala, olha, confia nele, e Deus vai agir, ele agirá, versículo 6 diz, Deus vai te justificar, ele vai lutar a sua luta, ele vai lutar por você, ele tem vitória para você, e no versículo 34 diz, Deus vai te exaltar, se você confiar, ele vai te honrar, promessa de Deus para a sua vida, é a Bíblia, Salmo 37. Diga, eu recebo. Levanta a mão direita, eu recebo. Fecha e diz, eu tomo posse das promessas de Deus para a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, irmã, gostei. Salte, se você, aleluia. Meu Pai, Deus está falando conosco hoje à noite, Deus está falando com você hoje à noite, Ele está dizendo, filho, não viva ansioso, confia em mim, só eu posso satisfazer os desejos do seu coração. Primeira pérola de Davi para nós, eu posso viver uma vida de confiança em Deus, Deus sente prazer nisso. Segunda pérola de Davi, é que você pode ter uma família abençoada, mas que você deve cuidar da sua família. Davi fala de uma família abençoada, versus a luta do diabo, pelo controle das situações na sua família. Diga, a minha família, quem tem o controle é Deus. Amém? É Deus, Deus tem um controle absoluto. Mas o inimigo quer ter o controle. Tem feito isso na família de muita gente. Versículo 28, a parte B, diz que a descendência dos ímpios será eliminada. O inimigo não quer que a coisa vá adiante, que a coisa prospere, que a coisa caminhe, que passe para outra geração. E a alegria de muita gente tem sido eliminada. Em casa, no casamento, nos relacionamentos de família, de irmão com irmão, de filho com pais, ambientes em que existe traição, falta de consideração, falta de confiança, falta de respeito, de cumplicidade, de quebrantamento, de perdão, de carinho. Mas no versículo 18, Davi nos encoraja a confiar nossas famílias às mãos do Senhor. Versículo 18, ele diz, o Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. A descendência dos ímpios será eliminada, irmãos, mas a herança dos que temem e caminham com o Senhor vai permanecer para sempre, essa não será tocada. Versículo 26, ele diz, os seus filhos serão abençoados. Levante sua mão e diga, eu coloco minha família debaixo do cuidado de Deus. Diga, minha família toda é abençoada. Se essa é a sua realidade, você crê nisso, tome posse disso e aplauda ao Senhor. Terceira pérola que Davi nos libera, dentro do Salmo 37, é a vitória contra os desafios do nosso tempo. Como eu falei, o Salmo 37 é para os dias de hoje, é escrito para nós, para o tempo que nós vivemos. E os dias que nós vivemos, os tempos que nós vivemos, são dias desafiadores. Mas o salmista Davi diz que existe vitória contra os desafios do nosso tempo. Quantos querem isso? O salmista nos propõe vitória através da nossa fé. Por isso que ele diz, confia no Senhor. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele diz, descansa no Senhor.
confia nele e o mais ele fará. Deus vai agir na sua vida. Então o salmista, ele nos instiga a confiar em Deus, ele nos instiga a fé em Deus. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 8, ele diz que a palavra está perto de ti, da tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Eu vou ler novamente o texto para você entender bem. Ele diz: a palavra está perto de quem? De mim. Está perto de ti. Aonde? Aonde é que está a palavra? Na tua boca. E aonde? No teu coração. O que? A palavra da fé que pregamos. Então não basta só eu ler a palavra da fé. Não adianta só eu ter conhecimento da palavra da fé. Não adianta só eu ouvir a palavra da fé. Eu tenho que crer e que declarar. Eu tenho que acreditar e verbalizar. É isto que o apóstolo Paulo está falando. Em outro momento ele fala: eu criei, por isso falei, por isso declarei. Então o que o salmista Davi está nos dizendo, o que o rei Davi está nos dizendo, o que o apaixonado Davi está nos dizendo é: você pode ter vitória contra os desafios desse tempo, mas você precisa crer, confiar, descansar, se entregar e verbalizar. Sabe por que às vezes nós ficamos no mundo da ansiedade e do medo? Porque declaramos o medo e verbalizamos a ansiedade. Não vai dar certo, vai perder, estou perdido, não tem mais jeito, ai, 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 acho que vou morrer, acho que estou doente, ai, 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 acho que tudo acabou. O inimigo quer trazer o medo, ele quer trazer o desespero, mas sabe quando é que ele vence? Não é só quando ele lança na sua mente, ele lança na sua mente, mas ele não vence. Ele vence quando nós verbalizamos a mentira, o medo que ele instigou, e você não pode aceitar isso. Davi está dizendo: não aceite isso, escolha crer, escolha acreditar, escolha confiar, escolha se entregar, escolha descansar no Senhor, escolha verbalizar a palavra do Senhor, e a palavra é: você vai vencer os desafios desse tempo. O primeiro desafio que ele traz, e é para a gente verbalizar, porque o que a Bíblia nos ensina é não aceitar o caos como algo natural. Diga para o seu irmão: não aceite o caos como algo natural, declare a palavra da vida. Primeiro desafio que Davi diz que nós podemos vencer é o desafio da violência. Irmão, eu não preciso me aprofundar e falar muito sobre isso. Você lê notícias na internet, você está lendo jornais, você está vendo os telejornais. E Davi diz que os ímpios, eles desembainham, versículo 14, a espada e preparam um arco para baterem o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. E aqui está falando não só de uma violência física, mas está falando de uma violência que é social, está falando de uma opressão, e o Brasil tem passado por isso. Muita gente que tem oprimido os outros, tem saqueado a boa vida dos outros, muita violência. Isso fala de injustiça social também. Nós estamos vivendo dias de eleições e a gente tem avaliado essas coisas. Mas o versículo 15 diz que é Deus que dá a resposta final sobre a vida daqueles que confiam nele. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração, e os seus arcos serão quebrados. Deus está dizendo: eu sou o único que pode deter a espada e quebrar o arco da violência. Comece a declarar: é o Senhor que me guarda, Ele guarda a minha entrada, Ele guarda a minha saída, os anjos do Senhor estão cuidando de mim, da minha família. Eu creio num Deus que me faz vencer a violência, desafio desse tempo. Ele quer que você declare. Muitas das vezes nós declaramos um medo: eu não vou em tal lugar porque eu vou ser assaltado, eu não vou. É claro, nós temos que ter prudência, sabedoria. Não adianta eu sair declarando e entro na favela 2 horas da manhã com um relojão, celularzão mostrando. Peraí, você está tentando ao Senhor.
Você vai ter sabedoria, Deus dá inteligência para você ser sábio, aonde andar, com quem andar, que horas andar. Mas o que Deus está dizendo é que a sua proteção está sobre os seus filhos. Está dizendo, confia em mim, não fica declarando o medo. Outro desafio para ser vencido é o desafio da corrupção. A Bíblia fala sobre corrupção, pastor, fala. A Bíblia fala sobre corrupção. Davi está falando sobre corrupção. E a gente tem vivido dias em que o Brasil tem sido saqueado por uma quadrilha de corruptos. E o seu voto vai acabar com essa história. Mas o que Deus está dizendo é que Deus preza pela justiça. E eu creio, nossas orações serão ouvidas, assim como Deus ouviu os 3 dias de jejum de Esther, Deus vai ouvir o jejum do povo de Deus de Fortaleza e do Brasil. Esse vídeo do pastor Hebe está tomando conta da nação brasileira. Está todo mundo jejuando essa semana. Está todo mundo com fome de fazer jejum. Mas Salmo 37,16 diz, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos. Forte isso, né, irmão? Vou ler de novo. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Versículo 17b, o 18a, Deus diz, olha, eu sustenho o justo, eu cuido do íntegro, o Senhor cuida da vida dos íntegros. Eu conheço muitos irmãos, aqui nessa igreja mesmo, em outros lugares, que já pagaram um alto preço para ser íntegro. Uma vez eu vi um irmão, ele disse, eu fecho a minha empresa, eu vou quebrar, mas eu não vou sonegar. Eu vi o irmão falar isso. Pastor, eu fechei a empresa, porque eu não me submeti a ser sonegador. Eu creio num Deus que vai dar algo melhor. Então, Deus está dizendo, eu zelo pela integridade. Eu já vi irmãos aqui que pagaram alto, que passaram por somas enormes de dinheiro para pagar imposto, para ser íntegro, para não sonegar. Irmão, Deus quer purificar e mudar a história do Brasil, mas essa integridade, essa graça de justiça começa na casa de Deus. Deus nos disse, você é a luz do mundo. Deus disse para você, você é o sal da terra. A Bíblia diz que o juízo começa na casa de Deus. E Paulo fala inclusive para Timóteo, olha, seja exemplo, e fala para nós hoje, seja padrão dos fiéis e luz às nações, luz ao mundo, exemplo para o mundo. Vale a pena ser honesto. Vale a pena ser o íntegro. Você não precisa vender a sua alma ao diabo para poder se dar bem na vida. Existe um Deus que conhece o íntegro e cuida dele. É o que diz a palavra de Deus. Deus tem levantado uma geração apaixonada por Jesus que é íntegra. O povo de Deus é íntegro e serão os íntegros que vão receber as maiores bênçãos. Deus vai confiar as suas maiores riquezas para quem é íntegro. Versículo 28, ele disse, o Senhor ama quem pratica justiça e não abandonará os seus fiéis. Considere o íntegro. Versículo 37, observe o justo, há um futuro para o homem de paz. Paulo fala que nós vamos vencer os desafios desse tempo. Outro desafio que o Salmo 37 mostra, chama-se crise financeira. Pastor, Salmo 37 fala de crise financeira. Crise financeira, quem fala é o Jornal da Globo. Quem fala é a Folha de São Paulo. Davi era governador. Davi era rei. Davi cuidava da economia de Israel. Davi sabia o que era crise. E Davi também sabia como vencer a crise. Davi não fala somente sobre a crise, ele fala como vencer a crise, ele mostra o caminho para vencer a crise. E o Salmo 37, no versículo 19, ele começa a falar sobre essas verdades. E eu não preciso falar muito sobre crise econômica, e o Brasil passa por diversas crises, eu não preciso me aprofundar, que você tem conhecimento disso. Mas no versículo 19 ele diz que num tempo de adversidade, os filhos de Deus não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Você toma posse dessa promessa? Diga, é para a minha vida.
Feche a mão, diga: eu tomo posse. Amém? Vamos confessar essa promessa? Diga: em tempos de adversidade, não vou ficar triste, decepcionado. Em dias de fome, vou desfrutar de fartura. Meu Pai, que promessa, meu irmão. Já pensou um adesivo desse no seu carro? Versículo 25. Quem fala é o Davi, não sou eu, viu? Ele diz: já fui jovem, agora sou velho. Davi está falando da sua experiência. Davi não é um garoto quando ele escreve isso. É uma pessoa experiente. Ele diz: olha, eu já fui jovem. Já fui do Diflin. Já fui do Start, Davi. Já fui Spice Kids. Agora sou velho. Sou da melhor idade. Mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Oh, meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai. É o papai do céu que faz isso. No versículo 28, ele diz: o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará, dê um glória a Deus, ele não abandonará os seus fiéis. Versículo 39. Ele diz: você pode vencer o tempo da crise, porque do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza. Você já mora em fortaleza e tem o Deus da fortaleza na hora da adversidade. Meu Pai. Ei! Versículo 21. Mas antes de ver o 21, tira o 21 daí. Olha para o seu irmão e faz assim: você pode vencer em tempos de crise. Diga para ele: a crise se combate com generosidade. Davi não somente fala que você pode vencer a crise, mas Davi mostra como é que a gente vence uma crise. Crise se combate com generosidade. Diga comigo: a crise eu ataco com a generosidade. Diga: eu venço a crise com a generosidade. Primeira coisa, em tempo de crise, que o diabo quer roubar na vida de alguém, ministério de louvor já pode vir, é a generosidade. Primeira coisa que o diabo quer roubar é a generosidade. Versículo 21. Ele faz uma comparação. Na realidade, você vê no Salmo 37 um comparativo de quem confia em Deus, quem não confia em Deus, de quem anda com Deus, de quem decidiu andar longe de Deus. No versículo 21 ele diz: os ímpios, o homem sem Deus, toma emprestado e não devolve. Ele está denunciando os picaretas. Mas os justos dão com generosidade. Essa é uma igreja generosa. Está alinhada com Deus nisso. Versículo 26 ele diz: o Filho de Deus, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. E sabe, irmãos, o diabo não quer ver a prosperidade dos filhos de Deus. Então ele quer trazer ansiedade e ele quer trazer medo. E quando ele joga incerteza, preocupação, ansiedade, medo, ele quer roubar a generosidade. É por isso que algumas pessoas, no meio de uma crise financeira, deixam de ser generosas. Ajudava alguém, ajudava uma instituição, corta, não ajuda mais. Era ofertante, generoso. Diz: eu vou baixar minhas ofertas e quando der eu oferto. E às vezes até deixa de ser dizimista. Por que você parou de ser dizimista, irmão? Porque a crise me pegou. Irmão, não foi a crise que te pegou, foi a mentira do diabo que te pegou. Ele está fazendo você reter a semente. Ele está vendo a boa terra, mas ele está dizendo: não semeia, porque senão vai faltar para você comer.
E muitos têm feito isso. Às vezes você chega com alguém, a pessoa diz, é verdade, eu parei de dar o dízimo do Senhor. Quanto tempo, irmão, faz? Alguns meses. Quantos meses? 36 meses. Se você tem recebido essa mentira, se arrependa hoje. E volte para o caminho da generosidade. Porque Deus vai te fazer vencer as crises desse tempo. Ele está dizendo, eu sou o dono do ouro e da prata, filho. E me agrado de quem cumpre a minha lei. E aí, o salmista fala no versículo 31. Ele diz, o Filho de Deus traz no coração a lei, os mandamentos do seu Deus. Nunca pisará em falso. O que ele está dizendo? Você não vai, não, eu vou por aqui, não, Deus está dizendo, eu vou te dar segurança. Eu vou te trazer estabilidade. Então não deixe de ser generoso. Continue sendo generoso, extravagante. Porque o dono do ouro e da prata zela pela vida daquele que tem um coração generoso. É com a generosidade que você vence a crise. Ontem eu estava conversando com um casal, com um irmão muito precioso. Ele me contou uma história. No meio da conversa a história saiu. Eu digo, uau, posso contar essa história amanhã? Acho que tem a ver com o que eu vou pregar. Ele disse, pode, pastor. Esse irmão estava passando um momento difícil por causa da crise, sentindo dificuldade, contas para pagar. E a Bíblia diz para não estar ansioso, mas para levar toda a ansiedade a Deus, porque Ele tem cuidado de vós. É o que a Bíblia diz, para levar as ansiedades ao Senhor. Então ele foi para o TSD, o tempo sozinho com Deus. Ele foi, se trancou no quarto e foi orar e falou, papai do céu, tem umas contas aqui para a gente pagar. Ele não disse, tem umas contas para eu pagar, é para a gente. É conta nossa, Senhor. Senhor, tem umas contas aqui para a gente pagar. Deus, eu preciso, eu tenho uns compromissos, eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu não vou ficar praguejando, reclamando, murmurando, chutando o gato que aparece na minha frente, xingando com meu vizinho, com a minha sogra. Eu vou louvar a Deus, eu vou confiar em Deus, eu não vou ficar preocupado, ansioso, com raiva daquele que prospera no meu caminho. Ele disse, Deus, eu preciso de R$1.000 para pagar essas contas. Obrigado, Senhor, eu tomo posse da vitória, o Senhor cuida dos seus. Ele disse, Senhor, eu não parei de ser dizimista, eu não parei de ser ofertante, eu continuo sendo generoso. Porque essa é a marca do teu coração. O Senhor deu seu filho generosamente para me salvar. E o dia foi passando, à tarde ele recebeu a visita de um casal. E aí estavam conversando, de repente a irmã começou a chorar e disse, dá licença, eu preciso ir lá no carro, eu vou buscar minha bolsa. E ela foi lá no carro, voltou chorando, puxou o cartão do banco e disse, pega esse cartão para você. Ele ficou assustado com aquilo, disse, o que aconteceu? Ela disse, dia desse eu fui comprar um cachorro, parece que o cachorro custava R$1.500, e quando eu fui comprar o cachorro, e dar boa parte já do dinheiro do cachorro, lá na loja que vende cachorro, o cachorro era lindo, maravilhoso, o cachorro do meu sonho, e aí quando eu fui pagar, quando eu fui comprar, Deus falou comigo e disse, não compre esse cachorro, meu servo está precisando desse dinheiro. Ela puxou o cartãozinho, guardou e disse, Deus, o que é isso? Ele disse, não compre esse cachorro, meu servo está precisando. Ela, quem é o meu servo? Meu Deus, quem está precisando? E agora, ele não contou nada para ela. Ela estava na presença dele, conversando com ele, de repente Deus disse, esse é o meu servo, que vai ficar com o dinheiro que era do cachorro. Peraí. Ela disse, não me diga não, por favor, só me obedeça, faça o que eu estou lhe dizendo. Aceite, pega o cartão, está aqui a senha, vai no banco e saca tudo que tiver lá. Aí ele disse, eu não posso dizer não, porque eu já pedi para o papai hoje cedo, é a resposta dele. Amém, irmã, vou obedecer, obrigado. Foi no banco, chegou lá, tinha 1.050 na conta. Para pagar a conta ainda sobrava. E aí ele sacou, pagou as contas, passaram, se eu não me engano, uns 3 meses, ele conta. Essa irmã recebeu uma promoção no seu trabalho, foi promovida, irmão. Diga aleluia. Só que junto com a promoção veio um bônus, sabe de quanto? R$4.000. Foi generosa com 1.000, ganhou um bônus de 4 e uma promoção.
E tem mais. Esses dias agora ela ganhou o cachorro de presente. Ai, ai, ai. Aleluia! Crise se combate com generosidade e confiança em Deus. Glorifique o Senhor. Esse é o seu Deus. Para Ele não existe nada impossível. Diga: nele eu posso confiar. Fique em pé, por favor. Próxima semana eu vou concluir essa mensagem. Ninguém sai, eu não terminei. Só pedi para você ficar em pé, para você pensar que eu estou terminando. Fique em pé, não se distraia. Fique em pé, olhe para mim. Não converse com ninguém. Salmo 37, versículo 37 e 38. Considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Rebeldes serão destruídos, futuro para os ímpios nunca haverá. Semana que vem eu continuo essa mensagem, mas eu quero encerrar com uma última pérola. É uma pérola que Davi libera para a sua vida hoje à noite. Sabe qual é a pérola? Você quer receber a pérola? A pérola é: adore a Deus. A pérola é: faça do Senhor a sua verdadeira alegria. Renda-se a Ele e entregue-se a Ele sem reservas. Adore ao Senhor. Faça do Senhor a sua verdadeira alegria. Renda-se a Ele, entregue-se a Ele. O Espírito Santo já está dizendo: eu cuido de você, confia, receba as pérolas. No versículo 4 e 5 do Salmo 37, acompanha no telão, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele diz: entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer, Ele fará. Mas ele diz: agrada-te do Senhor. E eu fui pesquisar no original, no hebraico, essa palavra agrada-te. Eu não aguentei. Eu digo: meu Deus, o que Deus quer me dizer com a palavra agrada-te? E na raiz, no original, está dizendo: faça do Senhor a sua maior fonte de alegria. Faça do Senhor a sua grande alegria, a alegria que te realiza. Eu fui pesquisando ainda mais, e a palavra agrada-te, o original no hebraico, fala de prazer requintado. E aí eu fiquei meditando, e o Espírito Santo disse: olha, existe prazer. O prazer da terra é o prazer comum, mas o prazer do céu é um prazer requintado. Então o que ele está dizendo? Faça do Senhor o seu prazer requintado, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Agora presta atenção, você precisa entender esse texto, que ele é muito profundo, porque algumas pessoas interpretam esse texto de maneira errada. Está dizendo: se eu me aproximar de Deus, Deus vai dar tudo que o meu coração deseja. Aquela gatinha, aquele gatão, Deus vai me dar o dinheirinho, o dinheirão, vai me dar a casa, vai me dar o carro, aquela calça rasgada de marca. E nós achamos que Deus vai satisfazer os nossos desejos naturais, carnais. Mas hoje de manhã nós estávamos num tempo muito gostoso com o Ministério de Louvor aqui atrás, e a gente estava batendo papo, né, filho? E a gente estava falando sobre isso. E não fui eu que falei, foi até os irmãos. E eu disse: meu Deus, eles têm revelação dessa verdade, é desse jeito mesmo. Porque nós achamos que Deus vai satisfazer os desejos do meu coração. O meu coração tem desejos naturais, tem desejos carnais, mas esses desejos são terrenos. E os desejos que Deus tem para a minha vida estão acima, são infinitamente maiores que os desejos terrenos. Os desejos de Deus são maiores para a minha vida.
E se o meu coração, não aplauda, se o meu coração está em Deus, se Ele é o meu prazer requintado, os desejos do meu coração já não são os meus desejos terrenos, são os desejos do coração de Deus, e Deus vai realizar cada um deles de forma superior. Eu confio em Deus, me agrado de Deus, e os desejos do céu vêm para a minha vida, e os desejos da terra saem correndo atrás de mim. Meu Pai, meu Pai. O que é isso? Deus sempre vai além do que nós pensamos ou pedimos ou imaginamos.